gente linda, hoje eu tô aqui pra gravar uma Que Fala com vocês, a gente conversar um pouquinho enquanto eu me arrumo pra sair. Tô de cabelo molhado assim mesmo, com essa cara lavada, gente, a minha unha tá terrível, enquanto eu vou dar uma consertadinha aqui antes de sair. Mas já somos íntimas, então já tá tudo ok. Então bora começar, eu vou começar usando a minha base da Maracuja. Time Wise, sei lá, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu queria contar um pouquinho pra vocês, um pouquinho da minha vida, né? Começar assim um bate-papo falando um pouquinho sobre a minha história de algumas coisas que vocês não sabem. E como tem muita gente nova no canal, vivem me perguntando algumas coisinhas e eu queria, tipo, relembrar algumas coisas que vocês já sabem, algumas coisas que vocês não sabem, mas eu queria, assim, contar pra vocês, sabe? Algumas coisinhas assim. Eu embolei e não falei nada, né? Mas vamos lá. Então, desde a barriguinha da minha mames, muita gente me pergunta, antes de falar da barriguinha da minha mames, eu vou falar da minha mãe. Muita gente nova que tá aqui no canal me pergunta assim: Kate, por que tua mãe não aparece nos vídeos? Por que você não mostra sua mãe? E, gente, não é porque eu não quero mostrar minha mãe ou algo do tipo. Simplesmente eu não tenho mãe. A minha mãe faleceu, eu ia fazer 16 anos. Então é por isso que a minha mãe não aparece nos vídeos. Geralmente quando aparece alguém de família assim, é a minha avó ou então o meu pai, que eu conheci meu pai tem o quê? 4 anos que eu conheci meu pai. Eu conheci meu pai tem 4 anos que eu conheci ele. Então a minha história de vida é bem complicadinha, sabe? Desde da barriga da minha mãe a minha vida é meio louca. Quando a minha mãe tava grávida de mim, eu era gêmea. Isso, pra quem não sabe, eu era gêmea sim. Eu acho que eu nunca falei isso em vídeo. Eu acho que não, nunca falei. Mas eu era gêmea, minha mãe tava esperando 2 meninas. E quando ela tava passando mal, e ela foi no médico, ó, o pó da MAC que eu tô usando. Ela foi no médico e o médico falou que ela tava com gastrite, então mandou ela tomar Citotec. E pra quem não sabe, Citotec é um remédio muito forte e que faz a pessoa abortar, né? Fazer um aborto espontâneo. E a minha mãe começou a passar mal e ela foi no vaso e caiu lá o neném, né? Ela ficou desesperada e tudo mais, falou com o médico e tal. E ele pediu mil perdões, né, por ter feito esse erro. Se fosse eu processaria o médico com certeza, porque isso não se faz, né? Mas enfim, o que ela não sabia é que eu ainda tava lá linda e rosa e bela dentro da barriguinha dela. E aí depois de um tempo ela continuou passando mal, vomitando, enjoada, todas essas coisas de gravidez. E aí descobriu que tinha euzinha lá dentro ainda. E foi assim, sabe? Eu cresci. Vou usar agora o da Vult Soleil, tá? O Soleil da Vult, que ele é bronzer e eu uso ele como blush. E desde que eu cresci assim com essa coisa, sabendo que eu era gêmea, e eu tentava trazer a minha irmã de qualquer jeito comigo na minha infância toda. Eu lembro de eu pequenininha e eu ficava falando com minhas bonecas, sabe? Como se a Caroline, que o nome dela é essa, Caroline, tá? Minha mãe foi péssima na escolha dos nomes, eu sei. Mas, né, fazer o quê? Catherine Caroline, ó, dupla sertaneja. E aí, eu sempre falava da Caroline, brincava, o nome das minhas bonecas sempre era Caroline. Nossa, gente, tô parecendo que eu tô muito branca. Não tô tão branca assim, nem tá tão forte assim como tá aparecendo no vídeo não, tá? E o nome da minha boneca, tudo era Caroline. Caroline pra cá, Caroline pra cá. Eu sempre trouxe ela na minha infância toda. Eu conheci o meu pai, que eu achava que era pai, que na verdade não era meu pai. Eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tinha 3 anos que eu fui conhecer o Moacir, que foi a figura paterna que eu tive a vida inteira, que foi o Moacir. Gente, agora eu vou consertar a sobrancelha. Vou passar primeiro aqui, ó, eu penteio e depois eu uso um lapisinho. No momento eu tô usando o da Mary Kay. Esse é o Brow Define Pencil, na cor brunette. Mas eu gosto muito um da Make Me, só que acabou e aí eu tenho que comprar ele. Enfim, vamos consertar aqui. E como eu falei, eu conheci a minha primeira figura paterna, eu tinha 3 anos de idade. Que eu achei que ele realmente era meu pai, sabe? Eu não sabia que ele não era meu pai. Eu já até falei isso num vídeo pra vocês. Então eu cresci achando que o Moacir era meu pai, no caso que é o pai do meu irmão. Foi tipo assim, a minha vida eu falo que foi uma grande mentira, porque eu não sabia de nada, sabe? Tudo que eu cresci achando que era verdade, quando eu cresci e virei adulto, não era verdade. Eu acho que é até por isso que eu prefiro muito mais, assim, saudade da minha infância, da minha adolescência, sabe, da época quando eu era pequena do que da época adulta. Porque parece que tudo que aconteceu no passado foi tudo mentira na minha vida, sabe? Como se nada daquilo tinha sido... Sabe assim, eu acho que quem já passou por alguma situação parecida vai entender o que eu tô falando.
E aí eu conheci ele com 3 anos e a minha mãe me apresentou a ele e tudo mais. E eu creio que o meu pai, a minha mãe não sabia que ele não era meu pai. Porque a minha mãe falava, ela tinha uma agenda, ela escrevia na agenda tudo que acontecia na vida dela e falava assim na agenda, né? Hoje é um dia muito feliz porque minha filha conheceu o pai dela. Então eu acho que se a minha mãe não soubesse que o meu pai, o Moacir não era meu pai, eu acho que ela não teria feito isso, ela não teria escrito isso, entende? E aí a minha vida foi se passando, aos 16 anos minha mãe morreu, foi um choque pra mim. Meu padrasto, né, no caso era padrasto, Moacir, ele abandonou. Eita, quanto fogos! E aí, voltando ao assunto, a minha mãe abandonou, meu padrasto abandonou a gente quando descobriu, quando a minha mãe morreu, ele abandonou a gente. Ó, gente, eu vou usar a paletinha da Make Me e vou usar o marronzinho mais pra fazer o côncavo. E aí ele abandonou totalmente a gente, foi uma fase muito difícil pra mim, porque eu tinha perdido a mãe e tinha perdido o pai, né, porque naquela época eu ainda não sabia que ele não era meu pai. E aí foi muito, muito tenso pra mim, foi muito confuso pra mim. Foi aí que eu me apeguei ao meu primeiro namoradinho assim, e aí tive o Kaique, né, casei, tive o Kaique e tudo mais, a minha vida... eu quis formar minha família. Na verdade, eu pensava assim, eu não tenho mais família, eu quero criar minha própria família. Que eu acho que foi um erro, mas um erro que de certa forma me salvou. Porque muitas das vezes, pra quem não conhece minha história, muitas das vezes eu pensava que eu queria morrer, sabe? Diversas vezes eu pedia a Deus pra me levar, ou então até mesmo tentar, sabe? Acabar logo com isso, porque eu sofria muito com a morte da minha mãe, com tudo que tava acontecendo na minha vida. Até que Kaique nasceu e tudo mudou, a minha vida melhorou, eu tinha um motivo pra viver, eu tinha um motivo pra existir. E aí eu parei com essas maluquices de querer morrer, de querer que me levassem, sabe? Porque tinha uma pessoinha que precisava de mim. Vou usar com essa corzinha mais clara pra iluminar rente a sobrancelha. Tinha uma pessoinha que dependia de mim, então eu não queria morrer mais. Eu queria viver muito e quero viver muito pra ver meus netos, meus tataranetos, bisnetos e tudo mais. Enfim. Depois disso, com 18 anos eu descobri que o meu pai não era meu pai. Imagina, eu tinha acabado de ter o Kaique, aí eu descobri que meu pai não era meu pai, aí eu pensei assim, problema é dele. Eu não vou falar o que eu falei na época, porque palavrão e palavrão é feio, então eu não vou falar. Mas eu falei, problema é dele, não quero saber dele, que morra. Essa daqui era a minha intenção, sabe? Porque eu falava assim, ele não me procurou até agora, é agora que eu também não quero saber dele. Eu vou usar a paleta 88 Warm, vou usar essa cor aqui, tipo cor de pele mesmo. E aí eu não queria nem saber do meu pai, não queria nem saber da existência dele. E passaram-se anos, com 21 anos, foi quando eu descobri realmente, a gente teve a oportunidade de conversar, a gente teve a oportunidade de se conhecer, eu entender a história toda. Gente, eu acho que essa cor não ficou muito legal não, hein? Eu queria passar uma corzinha opaca, mas acho que não rolou não. Deixa eu pegar essa aqui mais escurinho pra ver se rola. E aí eu tive a oportunidade de conhecer meu pai, a gente conversou bastante, eu entendi toda a história, como é que aconteceu. Eu descobri que toda a vida eles me procuraram, né, tentando saber se eu era filha realmente, e foram todas tentativas frustradas, porque eles também não queriam acabar com o casamento da minha mãe, porque minha mãe era casada, né, com o Moacir, então eles não queriam estragar o casamento da minha mãe, por isso eles não foram tão além. Tentaram roubar cabelo meu, sabe, um monte de coisa assim que eu desconhecia. Essas histórias que eu desconhecia, foi aí que eu resolvi fazer o teste de DNA. E quando eu fiz o DNA, foi comprovado que eu era filha dele realmente, do Rogério e tal. E aí depois a gente começou a ter um vínculo juntos, né? A gente começou a conversar mais, eu comecei a trabalhar com ele, eu era professora, eu trabalhava como professora. E aí eu larguei isso de ser professora e fui trabalhar junto com ele nas coisas que ele tinha. Meu pai tem várias invenções assim, sabe? Uma hora ele era dono... quando eu conheci ele era dono de 2 casas de materiais e 2 clínicas dentárias. E aí do nada tudo muda e agora meu pai tem negócio de água, sabe? Esses caminhões de pipa d'água. E é um monte de coisa assim, meu pai é bem louco. Ele já tem uma fábrica... Olha só, gente, meu pai inventando agora a fábrica de gaiola. Sempre, meu pai tem umas ideias meio loucas assim, sabe? Mas que acaba
tá dando certo as ideias dele e traz dinheiro e sustento pra família. Mas eu acho assim bem legal essa criatividade do meu pai, essa coisa de sempre querer inovar e sempre procurar uma coisa melhor pra vida dele. E eu acho isso muito legal e eu me inspiro muito no meu pai em relação a isso. Então nesse período foi muito difícil, confesso pra vocês que foi muito difícil a adaptação de chegar numa família, ter uma madrasta, um irmão, eu tenho um irmão menor. Não é só o Kevin, tem o Vinícius, eu acho que vocês já viram no vlog. E é muito complicado porque eu me sentia uma intrusa naquela família. Gente, eu vou fazer um delineado, mas eu vou fazer um aceleradinho que eu não consigo fazer delineado falando, sabe? Eu tenho esse defeito de delineado é concentração, vamos ficar concentrados, calma aí. Delineado feito, bem, eu acho que tá feito, aqui tá pronto, tá mais ou menos, que eu já tô pegando, gente, eu tô perdendo o jeito de usar delineador líquido. Tanto tempo que eu uso esse aqui da MAC em gel, que eu tô perdendo o costume de usar o líquido, aí resolvi usar o líquido hoje, não rolou muito bem não, mas vai ficar assim mesmo que eu tô com pressa. Eu vou usar esse tomzinho mais escuro aqui na parte de baixo. Imagina, do nada você descobre que tem pai, eu me sentia como se eu estivesse atrapalhando. E eu não gostava muito da minha madrasta na época, porque eu, sei lá, sabe? Assim, eu tinha ouvido falar algumas coisas dela e me fiquei com medo. E na verdade não era nada disso do que eu pensava, sabe? Hoje em dia, se bobear, eu me dou melhor com a minha madrasta do que eu com o meu pai. Eu amo os dois, eu me dou bem super com os dois. Mas assim, sei lá, eu tenho uma intimidade muito grande com a Simone, de falar tudo que eu penso, tudo que eu acho. Uma amizade, digamos assim, muito boa. E que eu tenho uma ligação muito forte com a Sim, muito. Te amo. Eu tenho uma ligação muito forte com ela e eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma madrasta como ela, sabe? Porque ela é muito boa pra mim mesmo. E na época eu tinha essa coisa, sabe? Eu não gostava muito dela, eu me sentia uma intrusa na família. Sempre que meu pai me pegava, meu pai tentava muito assim fazer com que a gente se tornasse uma família de verdade, sabe? De me introduzir na família, de estar sempre junto e tudo mais. E eu sempre quieta, meio que me isolava um pouco, porque eu não queria envolver que eu tinha, sei lá, me sentia intrusa, como eu falei pra vocês, eu me sentia muito intrusa na família. E eu falando com vocês, eu fiz uma coisa errada, porque eu não queria botar marrom, eu queria botar azul. Agora vai ficar marrom. Vai ficar uma maquiagem que vocês já viram que eu fiz. Mas ok, a gente tá batendo papo, né? E aí eu vou usar agora esse pigmento aqui, número 6 da Dylos Pro. Eu vou botar na entrada do olhar, porque eu amo iluminar o canto do olho. E aí, gente, foi difícil me acostumar com a família. Foi, confesso pra vocês. Hoje em dia eu me dou super bem com todos, mas assim, é estranho ainda. Confesso que às vezes eu acho estranho, esquisito, sabe? Porque eu e meu pai, a gente não tem aquele contato de sempre. A gente não tá todo dia junto um com o outro, a gente não teve essa coisa de infância, a gente perdeu uma parte muito boa da nossa vida. Vou usar máscara de cílios, também toque de natureza. A gente perdeu uma parte muito boa da nossa vida e, querendo ou não, isso conta, sabe? A gente acaba perdendo essa coisa de pai e filha. A gente tem uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo ficou perdido alguma parte aí no mundo que a gente tenta resgatar, e eu acho que a gente consegue um pouquinho assim, sabe? Uma coisa que eu acho muito engraçada é que quando eu conheci meu pai pela primeira vez, a primeira vez que eu ouvi, eu senti uma coisa que eu não conseguia encarar o meu pai de jeito maneira, sabe? E aí eu cheguei, saí de lá e falei pra minha avó, pode ser o que for, eu sei que ele é meu pai. Aí minha avó, por quê? Eu falei, eu não conseguia encarar ele, eu senti uma coisa ruim, uma coisa na barriga, uma coisa de vontade de chorar e tal. Aí ela falou assim, meu Deus. E ele, quando chegou lá na casa dele, virou pra minha madrasta e falou, pode fazer o exame de DNA que for, ela é minha filha. Soltaram até fogos pra esse momento tão romântico, assim, essa coisa bem... Como que se diz, amor? Coisa familiar, assim, até fogos soltaram, né? Tão vendo. Enfim, gente, contei bastante aqui da minha vida pra vocês, assim, abri um pouco do meu íntimo, coisas que eu nunca falei, como... Eu acho que o fato de eu ser gêmea, eu acho que eu nunca falei na internet. O fato do meu pai, assim, de eu ter me sentido uma intrusa na família, eu também não sei se eu já falei na internet, assim, pra vocês. Mas eu só queria mesmo conversar, agora eu vou usar o batom da Nina. Eu amo este batom, que é o Nova York. E eu acho que ele dá um tchananã na maquiagem quando tá mais basiquinha, assim.
Gostaram? Eu amei, eu gosto assim, esse bocão. Meu cabelo tá horrível, né, porque ele tá molhado. Aí eu agora vou dar uma secadinha nele, vou fazer um rabo de cavalo, porque eu tô com preguiça de fazer cabelo. Então eu vou tentar dar uma secada só pra me prender o cabelo. Mas era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversinha. Eu queria também falar pra vocês uma coisa que me deixou um pouco chateada, meio um desabafo, sabe? Depois que eu postei o vídeo falando que eu voltei pra igreja e tudo mais, eu gostei muito do carinho que eu recebi de vocês. Muita gente veio com um carinho tão gostoso. Só que teve também algumas pessoas que eu não gostei muito assim das atitudes. Eu acho que só pelo fato de eu ser blogueira, isso não dá o direito de ninguém vir me apontar ou querer me julgar de coisas que eu faça, entendeu? Eu sei das coisas de Deus, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu sei também e acredito que Deus muda as pessoas. Então eu acho que antes de você me julgar ou julgar qualquer outra pessoa, fica quieta, guarda, olha pra você, vê se você tá fazendo alguma coisa errada, porque deixa que Deus julga as pessoas, que Deus que vai... Ele que dá a resposta final, e eu tenho certeza assim que se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que eu creio que eu tenho muita coisa pra mudar, Deus vai mudar, porque Ele fala pra gente ir da forma que a gente é, que Ele é a mudança, sabe? Ele vai mudar o que tá errado, Ele vai me fazer ter essa vontade de querer mudar e de ir mudando aos poucos. Então, se aquieta, sabe? Não julga as pessoas, porque da mesma forma que eu peco em algumas coisas, você também tá pecando em tá me julgando. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais vídeos pra vocês. Beijos, fiquem com Deus e bye bye!